Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 32. Mas a respeito daquele dia, o hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Está de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Jesus, se a gente olhar lá no início, lá do capítulo 13, Jesus, ele é questionado pelos discípulos sobre o fim dos tempos. E aí Jesus responde com exatidão deste acontecimento, só é de conhecimento de Deus. Mas revela que muitas coisas, essas coisas nós chamamos de sinais, aconteceriam no período que antecede esse episódio derradeiro da história da humanidade, conforme está escrito nos versos 3 e 4. Entre esses sinais, Jesus destaca o surgimento dos falsos messias e profetas. Ele também destaca as guerras, os terremotos, a fome, o ódio, a perseguição aos cristãos e o anúncio do Evangelho em todos os povos. Nós podemos ver isto do verso 6 até o verso 27. Depois Jesus fala que é possível ver a aproximação da estação do verão, observando a figueira, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, enfatizando assim a necessidade de ficarmos atentos aos sinais, isto é, vigilantes, para conhecermos a proximidade do tempo do fim. A gente vê isso nos versos 28 a 31. Ele então dá instruções sobre buscar a presença, manter a comunhão e fazer a vontade de Deus. E aí, diante dos fatos que acontecem ao nosso redor, devemos ficar atentos, vigilantes, orando, pedindo a Deus sabedoria e discernimento para não sermos enganados e muito menos nos acostumarmos com as coisas do mundo. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre vigilância. Vigiar significa cuidar atentamente, zelar, observar com cuidado, proteger contra o perigo, ser prudente, antecipar-se aos perigos e às ameaças. Para nosso melhor entendimento sobre vigilância, quero falar que para proteger o gado, a lavoura e as cidades, os judeus construíam torres de vigília. As torres eram construídas para proteção contra os animais selvagens, contra os ladrões e contra exércitos invasores. A vigilância era de dia e de noite, mas era durante a noite que a atenção era redobrada devido à pouca visibilidade.
O Salmo 130, verso 6 diz que os guardas ansiavam o romper da manhã, porque certamente há devido à atenção de maior cuidado que a noite exigia. Primeiramente, eu quero dizer que a vigilância não deve ser confundida nem com medo, nem com ansiedade. A vigilância é a arte de tomar todo cuidado para se permanecer de pé e proteger-se de alguma eventual queda diante das tentações. O apóstolo Paulo observou a vigilância como um cuidado preventivo. Ele diz assim: aquele, pois, que pensa que está de pé, veja que não cai. Observe que depende, primeiramente, de uma avaliação pessoal. Vê que pensa que está de pé. O crente, irmãos, ele não pode se achar. Ele não pode achar que agora é o super, o autossuficiente que faz e que acontece. Que as suas orações é que tem todo o poder, que as suas ordens os demônios obedecem, que você determina e decreta e as coisas acontecem. O crente, ele deve enxergar o engano da autossuficiência e ao mesmo tempo se entregar aos cuidados de Deus. Ele deve ser humilde e prudente, isto é, nem muito otimista, também nem muito pessimista, mas o crente deve ser sempre equilibrado. E parece que as coisas de Deus é tudo no equilíbrio, né, irmãos? O crente deve se manter um estado de equilíbrio consciente de que a sua suficiência, ela vem do Senhor. Que nós é que somos os servos de Deus. Somos vasos em suas mãos para Ele usar na hora que quer e no lugar que Ele desejar. Depois, Jesus insiste muito na prática da vigilância. A ordem vigiar, ela apresenta nesse texto por 3 vezes. No verso 33 diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. No verso 35 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. E no verso 37 diz: o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Também fala uma vez na parábola das 10 virgens: vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Também fala de vigiai por 2 vezes na cena do Getsemane. Marcos 14, 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A ordem do Senhor em vigiar, irmão, é tão importante que ela é encontrada em todo o Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 31 diz: portanto, vigiai, lembrando-se de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um. Aqui Paulo, ele está exortando os presbíteros à prática
de vigilância. Também em 1 Coríntios 16:3 diz: sede vigilante, permaneceis firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Tessalonicenses 5:6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Apocalipse 3:2, o apóstolo João falando à igreja de Sardes, ele diz assim: sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. E o próprio Senhor Jesus glorificado, ele diz ali em Apocalipse 16:15, o Senhor declara que é bem-aventurado todo aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem e não sejam envergonhados. A Bíblia nos recomenda a vigilância em face de perigos espirituais que nos cercam. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5:8 diz: estejamos alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. O apóstolo Pedro, ele quis ser bem claro aqui, neste mundo, ser cristão é o mesmo que viver sob constante pressão dos inimigos do Senhor. Pedro estava falando aos judeus cristãos expulsos de Jerusalém, que foram espalhados na região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Pedro, ele não está inventando nada aqui, ele apenas confirma aquilo que ouvira do Senhor Jesus, quando disse: no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus, ele já havia advertido que neste mundo passaríamos por pressões e tribulações, mas essas coisas deveriam nos servir para proporcionar em nós fortalecimento espiritual. Porque quando as provações vêm sobre nós, as lutas, as dificuldades, elas devem nos levar aos pés do Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Porque, irmãos, quanto mais mal intencionado que seja o diabo, querendo estragar os prazeres da nossa vida, ele vive ao nosso derredor por permissão do Senhor. Mesmo ele não gostando, ele está a serviço de Deus, e ele só vai até o ponto que Deus permitir. E é bom nós lembrarmos que ele já foi derrotado pelo nosso Senhor. A Bíblia nos alerta para o perigo da fraqueza da carne. Mateus 26:36 até o verso 41, quando Jesus estava no Getsêmani com os 3 apóstolos, ele demonstrou sua insatisfação pelo sono e falta de vigilância dos discípulos. No verso 41, Jesus declara para os discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra tentação significa movimento interior que nos instiga a fazer o mal. É algo que nos
puxa para fazermos aquilo que não queremos. É algo que nos causa prazer, mas é errado. A tentação, ela não vem de Deus, porque Deus jamais nos levaria a pecar, porque a vontade de Deus para conosco é a nossa santificação. A tentação, ela vem do nosso inimigo, que quer nos fazer cair, e ele vai usar todas as armas que ele puder, inclusive a fraqueza da nossa carne, para nos fazer cair. É possível, irmãos, que naquele momento os discípulos até quisessem vigiar e orar, mas a fraqueza do corpo físico, o cansaço os levou a dormir. A carne estava fraca de sono. Deixa eu dizer uma coisa, a nossa carne, ela precisa de disciplina para não cedermos às tentações. Caso contrário, ela nos levará por caminhos de perdição e desonra. Vigie a sua carne. A Bíblia nos manda também vigiar os nossos lábios. Não podemos falar tudo o que queremos, tudo que vem à nossa mente. Há palavras que são fora de tempo, há palavras que são sujas, falsas, caluniadoras, bajuladoras. Há palavras que são intempestivas, carregadas de inveja, de raiva, de vingança. Há palavras torpes que provocam alterações sem fim, que humilham, que suscitam briga, que desanimam e até pode levar à morte. Mas também há palavras macias e perfumadas, mais suaves do que o azeite, que destilam como mel, cujo único propósito é levar alguém ao adultério. Há palavras que expressam arrogância e autopromoção, e a boca que só diz blasfêmia. Sabe de uma coisa, irmãos? Frente a esse sério problema, o salmista faz um pedido ao Senhor. Lá no Salmo 141, ele diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque essa sentinela tinha o propósito de tapar a boca do salmista, de controlar os seus lábios e de impedir que ele falasse o que não agradava a Deus. E a vantagem disto é muito grande, porque quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbio 13:3. De qualquer forma, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que é mais difícil se domar a língua do homem do que um animal selvagem. Por isso é preciso atentar ao que está escrito em Mateus 12:36, que diz assim: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Está vendo como é sério? Também a Bíblia nos ensina a vigiar os nossos pensamentos. Provérbio 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O Senhor nos ensina a necessidade de vigiar os nossos corações, que é o centro dos sentimentos, e que dessa atitude depende todas as áreas da nossa vida.
Sentimentos como rejeição e amargura são poder mais destrutivo. É preciso vigiar para não deixar raízes malignas brotem no nosso coração. O coração é o centro da nossa alma. Ele representa a força vital do ser humano e também a vida interior que abrange os desejos e as emoções. Por isso, irmãos, não pode haver em nós falta de perdão, incredulidade, orgulho, avareza, imoralidade ou qualquer outro sentimento que nos afaste de Deus. Pelo contrário, devemos ter em nosso coração humildade, agradecimento, amor, alegria e ardente pela presença de Deus. Vigie o seu coração. E finalmente, o Senhor Jesus enfatizou a necessidade de vigiarmos até quando, irmãos? Até a volta do Senhor Jesus. Marcos 13, 31 a 35 a 37, onde já lemos, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos é: vigiai. Glória a Deus. O próprio Jesus Cristo declara não saber a data da sua volta naquele momento do seu estado de humilhação aqui na terra. Mas acredito que no céu, no seu estado de exaltação, ele sabe o dia em que virá julgar os vivos e os mortos. As seitas heréticas é que tentam estipular uma data para a volta de Jesus, mas as Escrituras não autorizam isto. Nos é dito apenas que vigiemos, estejamos alerta, fazendo uma sábia leitura do nosso tempo, observando os sinais, vigiemos e oremos para que não estejamos caindo em tentação, mas sendo livres do mal, dos males. Jesus voltará com poder e grande glória, e importa que os filhos de Deus estejam preparados para isto. E aqueles que ainda não estão em Cristo, que possam se arrepender de seus pecados, para que também possam viver em vigilância, aguardando a vinda do Senhor. Portanto vos digo, vigiai. Concluindo, irmãos, vigiar é estar atento ao que acontece ao nosso redor e conosco, olhando e observando nossos atos em tempo integral, estando em sintonia direta com Deus. É preciso vigiar a mente, é preciso vigiar o nosso olhar, é preciso vigiar o nosso patrimônio religioso, que é a nossa coroa que receberemos lá no céu. É preciso vigiar o amor, é preciso vigiar a fé. Outro dia, eu me comunicando, mandando mensagem pelo celular para o irmão. E aí, irmão, como é que você está? Como é que está a sua fé? Está boa, irmão, está firme, está forte. Mas faz meses que eu não vejo esse irmão na igreja.
Como é que a sua fé pode continuar firme se você não se congrega para ser edificado e ser fortalecido uns com os outros? É preciso vigiar as intenções. É preciso até mesmo vigiar as pequenas coisas, os meios, a qualidade do seu servir. Como é que você serve ao Senhor? Será que é por amor? É preciso vigiar a doutrina e o zelo. Vigiar e orar é uma obediência a Deus. E assim fazemos, nós fechamos as brechas para que o diabo não venha nos tentar, nos enganar, nos conduzir ao erro e nos fazer tropeçar na palavra de Deus. Não devemos nunca acharmos que já estamos bem o suficiente para deixar de vigiar e orar. E aí pensarmos: Senhor, amanhã eu prometo que vou orar, amanhã eu prometo, Senhor, que vou vigiar, hoje estou ocupado, cansado. Não, irmãos. Vigiar e orar são atitudes constantes e incansáveis. Delas depende também a nossa salvação, pois evitará que caiamos em ciladas malignas e erros que desagradam a Deus. Devemos lembrar todo o tempo que orar e vigiar é pouco. Sabe por quê? Porque o diabo é o espírito. Ele não precisa dormir nem comer. Com isso, tem todo o tempo que tem para planejar a artimanha para derrubar o crente. Orar e vigiar incessantemente. Digam amém. Deixa eu contar uma história, irmãos. Contar uma história que um moço, um homem, ele foi sair no estacionamento de um supermercado, e aí ele bateu levemente na porta de outro carro, apenas um arranhãozinho que qualquer massa polida tiraria ali aquele arranhão, desapareceria. Mas o dono do outro carro, um sujeito franzino, raquítico, ficou muito nervoso e começou a falar um monte de besteira para aquele homem. Ofendeu ele profundamente na frente das várias pessoas que se ajuntou ali, inclusive na frente do seu filho. Não se contendo ainda, começou a xingá-lo, provocando ele a briga. Mas o homem ali não cedeu às provocações. E aí o filho se virou para o pai e disse: poxa, pai, você é quase dois daquele franzino, porque o senhor não deu uns tapas naquele cara pelo tanto que ele lhe ofendeu? O pai respondeu: filho, se um desconhecido, tentar lhe dar um pacote suspeito no meio da rua, você o recusa? Ele disse: recuso. E a quem pertence o pacote? Pertence ao que tentou passar para mim. Pois é, filho, assim também são os insultos. Se eu os recebo, eles são meus. Mas se eu não os recebo, ele continua com aquilo que o insultou. Aquele homem, irmãos, ele estava vigilante quanto às provocações do diabo.
de envolvê-lo numa encrenca. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu não sei se tem pessoas que ainda não são crentes aqui. Levanta a mão assim, algum visitante. Amém, tem algumas pessoas. Quero dizer que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe com a sua graça da salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nesta noite. É fácil a gente encontrar em alguns lugares a expressão sorria. Você está sendo filmado. A gente vê nos elevadores, a gente vê nas recepções. Esses, irmãos, é um jeito gentil de se dizer: seus movimentos estão sobre minha vigilância, por isso não se meta besta. Os nossos passos, na verdade, parece que quase em todos os lugares estão constantemente sendo acompanhados. Aí a gente pensa: será que em algum lugar não estamos sendo observados? Eu digo não, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E eu quero dizer a você ainda que não é crente: os olhos do Senhor te vê, e Ele quer o bem para você. Ele quer a tua salvação. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo à terra para pagar pelos pecados do homem, porque ele já estava condenado, ele já está condenado ao inferno. E a única maneira de o homem se salvar é dizer: eu creio, Senhor, em Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida para pagar pelos meus pecados. O Senhor te vê nesta hora e Ele quer a tua salvação. Eu quero perguntar: alguém nesta noite recebe a salvação do Senhor para permanecer em vigilância até a volta do Senhor? Levante sua mão onde você está e nós estaremos orando por você. Receba a salvação de Jesus. Em nome do Senhor, receba.